Às vezes nós vamos estudar um problema de física e nesse problema nós associamos, por exemplo, as forças aplicadas em um ponto, as forças aplicadas em um corpo e temos um triângulo que não é retângulo. Nós não podemos usar o teorema de Pitágoras se o triângulo não for retângulo. Nesses casos, a gente aplica duas leis que são criadas por funções trigonométricas, a lei dos cossenos e a lei dos senos, que vai nos permitir achar os lados do triângulo, por exemplo, achar o lado A, se conhecemos o lado B e o lado C. Como no Teorema de Pitágoras? No Teorema de Pitágoras fazemos isso exatamente, é isso que nós queremos, podemos fazer isso, mas lembrando que lá temos um triângulo retângulo. A lei dos cossenos e a lei dos senos vale para qualquer tipo de triângulo, inclusive o retângulo. O que é que diz a lei dos senos? Veja como é parecido com o Teorema de Pitágoras. Esse lado ao quadrado, se eu quero achar esse lado ao quadrado, é igual à soma dos outros. Do quadrado dos outros, agora sim, a diferença, menos duas vezes os valores de B e C, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Isso para o lado A. E se eu quiser achar o lado B? Eu faço do mesmo jeito. O lado B ao quadrado, que é o que eu quero achar agora, é igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, menos duas vezes ele vezes esse, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, A e C. A ao quadrado, C ao quadrado, menos duas vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo entre A e C, que é o ângulo beta. Se eu quero achar o lado C, é ele ao quadrado, e depois a gente tira a raiz quadrada, como a gente faz no Teorema de Pitágoras. Tá? Essa é a forma de escrever. O quadrado desse lado é igual ao quadrado desse mais o quadrado desse, menos duas vezes o valor deles, vezes o cosseno entre A e B, que é gama. Pronto. Essa é as três formas, ou seja, como expressar a lei dos cossenos de acordo com o lado do triângulo que você quer achar. Agora, o que aconteceria se eu tivesse um triângulo retângulo? Se eu tiver um triângulo retângulo, e aqui eu vou colocar A, B e C, e eu quero, que é um triângulo retângulo, quero aplicar a lei dos cossenos, e eu digo que quero achar o C2, é igual a esse lado ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, menos duas vezes A vezes B, vezes o cosseno desse ângulo reto. Cosseno de 90 graus, quanto é que é o cosseno de 90 graus? O cosseno de 90 graus é zero. Então, esse termo desaparece e eu fico apenas com C2 igual a A2 mais B2. E quem é isso? É o Teorema de Pitágoras. Então, eu tenho aqui, no caso do triângulo retângulo, eu uso a lei dos cossenos e acho isso, só vou escrever mais para cá, C2 é igual a 2 mais B2, porque o termos é zero. Então, a lei dos cossenos, quando aplicada num triângulo retângulo, é o Teorema de Pitágoras. Mas você pode, quando você tiver um triângulo retângulo, você usa logo o Teorema de Pitágoras. Quando você tiver um triângulo que não é retângulo, você usa a fórmula da lei dos cossenos, que vai servir para o triângulo que não é retângulo. A lei dos senos diz, eu associo esse lado, esse, com os ângulos opostos, como o lado A sobre o seno do ângulo oposto, que é o ângulo alfa, é igual ao lado B sobre o seno do lado oposto, que é beta, que é igual ao lado C sobre o seno do ângulo oposto, que é gama. Então, esta é a lei dos senos
E aqui eu posso, conhecendo um lado e o ângulo oposto, eu posso achar um lado ou posso achar um ângulo, tá? Então eu vou associar essa equação, quando eu for resolver o problema, de 2 a 2, né? Uma igualdade com 3 termos, eu vou resolvendo. Posso escolher esse com esse, ou esse com esse, ou esse com o primeiro. E eu consigo achar os lados associando com o seno dos ângulos opostos.